um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. É uma alegria enorme podermos trazer o público de volta para o céu, aos pouquinhos, né? Eu sou Marcos, sou coordenador das palestras aqui do céu, da casa, e desde abril que eu venho procurando trazer as palestras de volta com os temas os mais abrangentes possíveis, porque o céu é uma casa universalista. Então, nós seguimos aqui várias filosofias religiosas diferentes, desde a Umbanda para o kardecismo, para o espiritismo, temos estudos do Bhagavad Gita, do Reiki, do Tao Te Ching, enfim, fazemos vários estudos e estudos e terapias aqui na nossa casa. E a palestra, e agora o seminário, o intuito é nós divulgarmos cada vez mais, abrirmos cada vez mais, para que o público comece a retornar. Nós passamos por um período aí complicado com a pandemia, mas graças a Deus a coisa deu uma boa melhorada. Mas as pessoas ainda ficaram e ainda estão em casa, né? Algumas ainda com receio e tudo. Então é um processo lento, gradativo que nós temos de resgatar o público de volta. E o seminário e as palestras têm esse efeito, né? Eu sou professor aposentado, sou da área acadêmica, e sei o quanto é importante essa troca de energia aqui entre o palestrante e os alunos, né? É importante essa troca de energia. Dentro de casa, no seu celular, no seu computador, participando de reunião, também é importante, também a coisa funciona. Mas aqui na cara a cara, no face a face, né, não tem nada que substitua isso. E esse seminário nasceu de uma conversa entre o nosso presidente da casa, o Ricardo, comigo sobre as palestras. E agora, para esse segundo semestre, a nossa ideia é justamente fazermos 3 seminários, né? Começando hoje, dia 13 de agosto, em homenagem ao amado Dr. Bezerra de Menezes, um avatar, ou Mahavatar, como se fala na Índia, né? Da espiritualidade, e corremos atrás de trazermos para cá pessoas, palestrantes, que gostassem de falar um pouco sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos começar com a Deusimar, uma palestrante muito ativa nessa área da espiritualidade, foi uma das fundadoras, ou a fundadora do SEIJA, que é o Centro de Estudos Irmã Joana, também uma das fundadoras do GEBEM, que é o Grupo de Estudos Espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, aqui em Vargem, uma pessoa muito conceituada na área de palestras sobre espiritismo, trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes, então tenho certeza que ela vai poder compartilhar conosco informações importantes sobre a vida, sobre o trabalho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, aproveitem bastante o dia de hoje, teremos outros palestrantes ao longo do dia. Eu farei a próxima palestra às 10 horas, depois paramos para o almoço, depois teremos o senhor Walter Alves, depois o Kaique Assunção, depois o Ricardo e, por final, o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Então, será um dia de muita luz, de muitas bênçãos. Procurem sintonizar na energia da casa, na energia do Dr. Bezerra de Menezes, na energia de São Francisco de Assis, porque nós somos patrocinados por São Francisco de Assis. Sem a permissão dele não fazemos nada aqui dentro. Então nós seguimos rigidamente a intuição de São Francisco de Assis. É ele que nos ajuda, ele que nos traz o amor, ele que faz com que as coisas aqui no céu
corram dentro do mais possível, a mais possível harmonia que precisamos para fazer o trabalho. Agradecemos também aos nossos guardiões da casa, que estão sempre aqui com a gente, fazendo com que tudo flua de uma maneira leve, suave e profunda, né? Então, sem essas proteções, a gente não consegue trabalhar. E graças a Deus temos esses patrocinadores aqui conosco. E aqui nós não começamos nada que não seja com uma oração de início, né? Então vamos aproveitar agora esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, a São Francisco de Assis, ao Dr. Bezerra de Menezes, e entrarmos na vibração e vamos fazer o nosso Pai Nosso e a Ave Maria antes de começarmos, tá bom? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, um ótimo dia para vocês. Vamos começar com a nossa amiga Deusimar. Deusa, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Alô? Bom dia a todos. Que Jesus possa iluminar os nossos corações no dia de hoje, que as nossas mentes estejam sintonizadas com a espiritualidade maior que nos guia, que nos auxilia, e que todos nós possamos passar um dia de muita alegria, de muita paz, de muita serenidade em nossos corações. Todos nós somos cristãos. O cristão, ele não pode ser aquela pessoa que não traz a alegria no coração, porque seguimos um caminho de Jesus, do Cristo, e Ele mesmo veio nos mostrar, apresentar um caminho cheio de luz, cheio de paz, mesmo quando Ele nos falou que Ele venceu o mundo diante de todas as aflições que Ele foi colocado. Ele soube passar com resignação, demonstrando, exemplificando na prática, porque Jesus nada escreveu. Tudo que nós temos no Evangelho, no seu Evangelho, foi escrito pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Ele nada escreveu. Mas até nos dias de hoje, é como um cântico aos nossos corações a sua mensagem. Tem uma frase do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que ele diz assim: não falem de Jesus, façam o que Ele fez, porque falar já tem muita gente falando, agora fazendo são poucos. E não importa qual templo religioso nós estivermos, o que importa é a forma de como nos comportamos dentro desse templo. Se
se somos espíritas, kardecistas, umbandistas e tantas outras, que todas elas nos levam a um único caminho, que é o caminho do amor. Mas nós precisamos estar, como nosso irmão Marcos colocou, falando sobre esse tempo que nós tivemos fora templos religiosos, sentados, ouvindo as nossas palestras no sofá, e infelizmente são mensagens que temos recebidos do nosso querido Bezerra de Menezes, que muitas pessoas não voltarão a seus templos religiosos, porque se acomodaram a ficar nas suas casas, ouvindo as palestras. É muito mais confortável do que nós estarmos aqui no sábado, às 9 horas da manhã, deslocando da nossa casa para uma outra. Então, infelizmente, há muitas pessoas que não retornarão ao trabalho na casa, nas suas casas. E como o nosso querido Marcos falou, é necessário essa troca de energia. Nós temos, no tratamento de cura, é imprescindível que estejamos todos juntos, absorvendo as energias das matas, das florestas, absorvendo as energias dos espíritos que nos enviam, que estão conosco, nos auxiliando, e fazendo essa troca também das nossas energias. Quando nós estudamos no livro Nos Domínios da Dignidade, de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 28, ele fala sobre a importância de nós estarmos em contato com essas três energias que necessitamos para os nossos tratamentos na casa. Bom, mas o que nos traz hoje é conversar. Eu não sou palestrante, tá, gente? Nós gostamos de conversar sobre esse espírito de escola. E quando nós vamos buscar lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, através das mãos generosas de nosso querido Francisco Cândido Xavier, fala sobre a vinda desse Espírito à nossa terra. E é tão gratificante nós hoje estarmos reunidos em prol de conversarmos sobre esse Espírito, porque quantas vezes nós nos reunimos para falarmos de assuntos tão desnecessários, que nós ainda fazemos isso, infelizmente. Somos seres humanos que ainda muito erramos, mas quando nós fazemos essa reunião, nós estamos realmente cumprindo com aquilo que Jesus nos falou, quando Ele disse: quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. E é nessa certeza absoluta que Ele está reunido conosco. Acharmos que Jesus descerá até nós para esse contato é uma ilusão. Nós precisamos nos elevar para estar com Ele. E é o que nós vamos iniciar, porque quando nós falamos de Bezerra de Menezes, nós não temos como separar, deixar de falar sobre Zaqueu, sobre essa passagem ilustre que temos no Evangelho segundo o Espiritismo e em tantas outras obras espíritas. Uma delas é o livro do Divaldo, que é Primícias do Reino. Amélia Rodrigues, ela fala de uma forma poética sobre esse encontro de Jesus e Zaqueu. E nós vamos observar que lá
naquela época, como Zaqueu, ele era chefe de cobradores de impostos e era odiado pelo povo. Os judeus não aceitavam, como até hoje nós temos ainda dificuldade, né, de pagar os impostos que nos são cobrados. Então, Zaqueu, naquela época do Cristo, ele já era um apóstolo do bem, mesmo sendo odiado por todos. Por quê? Amélia Rodrigues, nesse livro, ela relata que Zaqueu, ele saía às madrugadas com a sua carruagem, com a sua esposa, com medicamentos. Os medicamentos naquela época não eram iguais aos nossos de hoje. Eles utilizavam muito do vinho, do azeite, para tratar as feridas daquele povo. Então ele saía à madrugada, porque não poderia ser visto, a cuidar de muitos leprosos. Amélia Rodrigues narra isso, depois vocês busquem no livro que ela fala do encontro de Jesus com Zaqueu. Então, nós vamos ver que o caminhar do Espírito, ele tem todo um processo, tem todo um momento de nós evoluirmos. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Ignorante no sentido do desconhecimento. Então, nós nascemos, trazemos dentro de nós já o nosso perispírito, que é o nosso HD. Então, nós trazemos tudo aqui. E isso vai despertando em cada reencarnação que nós temos. E Zaqueu, ele já tinha uma predisposição para o bem. E nós vamos, então, relatar um pouquinho dessa passagem de Zaqueu e de Jesus, só para nós depois buscarmos, então, as informações que Humberto de Campos traz nesse livro sobre Dr. Bezerra. O que nós vamos passar agora é uma simples introdução, né, da vida do nosso querido bom velhinho, como é conhecido no meio espírita. Acredito que vocês vão passar o dia todo aqui e vão ouvir todos os nossos irmãos falarem do seu nascimento, de toda a sua trajetória como médico, né, como médico dos pobres, que ele não foi somente médico dos pobres, ele foi médico de todos. E para ele não tinha distinção de pobre ou rico. Então, os nossos irmãos trarão, então, todo um complemento da vida do nosso querido Bezerra de Menezes. E nós vamos fazer, então, uma pequena introdução para que eles possam depois, no transcorrer do dia, passar as informações necessárias. Então, Zaqueu, como narra Lucas, evangelista, ele diz assim, que Jesus, entrando em Jericó, ele estava ali passando por aquela cidade e havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem assim, da minha altura, né? Para não dizer baixinho, bem pequeno. E ele queria encontrar Jesus. Ele já ouvia falar, em outras vezes, sobre aquele Nazareno. Ele queria encontrar com ele, mas como ele, um cobrador de impostos, chefe dos cobradores, tinha condição de falar com Jesus. Como eu vou fazer? Né? Então, como nós fazemos quando nós queremos alcançar algo que está alto, utilizando de uma escada hoje? Como ali naquela cidade, nas redondezas, tinham árvores que não eram muito grandes. Então, o que Zaqueu faz?
ele sobe em uma pequena árvore para que ele pudesse ver onde Jesus passaria e em que momento. E aí nós vamos ver, né? Quando nós buscamos essas parábolas de Jesus, elas têm vários sentidos que nós podemos falar sobre, né? Ela desperta em nós várias situações. Então, nós podemos dizer assim que Zaqueu, ele buscou se elevar em pensamento e em sentimento para que pudesse alcançar as vibrações de Jesus. Então, ele vai e ver, né, Jesus passar naquele momento ali por uma multidão. Mas como Jesus olhou para o alto para ver Zaqueu? Desculpem a minha cola, tá, gente? Então ele fala, né? Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu imediatamente recebeu jubiloso. Vendo isto, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, olha só, gente, até nos dias de hoje não é assim. Quando nós, com o nosso preconceito, nos achamos, né, achamos que nós somos melhores que o outro. E quem fez esse julgamento foram os próprios discípulos, que disseram assim: como Jesus vai pernoitar, vai jantar na casa de um publicano, na casa de um chefe de cobradores de impostos. Então a gente vai observar que o quanto nós somos juízes dos outros, o quanto deveríamos ser juízes de nós mesmos. Então ele vai ao encontro de Zaqueu e conversa com ele. E esse diálogo, ele é bem interessante, porque ele fala de uma forma para Zaqueu que o toca. E é a primeira vez que Jesus então fala a parábola dos talentos, nesse encontro com Zaqueu. Logo em seguida, ele conta a parábola dos talentos para todos aqueles que estão ali à sua volta. E quando nós vamos ver essa parábola dos talentos, quando Jesus fala que ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu apenas 1 talento. E aí a gente vai observar o porquê. Porque essa diferença de quantidade de talentos que Jesus distribuiu a 3 pessoas. E nós vamos observar dentro do nosso conhecimento em que nós somos pessoas dotadas de talentos. Todos nós temos vários talentos, que eles estão aqui, inertes. Alguns muito exacerbados, que a gente vê com muita clareza. Há muitas pessoas que têm um talento para pintura. Eu não tenho talento nenhum para pintura. Outros têm um talento para cortar o cabelo. Outro tem um talento para fazer um diagnóstico. Então, nós vamos observar que dentro dessas quantidades e qualidades de talentos, nós todos somos dotados. Então, um multiplicou, o outro triplicou, e um enterrou o seu talento. Então, são coisas que nós precisamos refletir na nossa reencarnação. O que nós estamos multiplicando, o que nós estamos triplicando e o que nós estamos enterrando dos nossos talentos.
porque nós somos pessoas dotadas de qualidades, mas nós muitas das vezes nos apegamos às imperfeições. Eu sou assim. Mas eu sou assim, mas eu posso mudar. E são essas diferenças que nós precisamos ver direitinho para que nós possamos melhorar a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Bom, mas nesse livro de Humberto de Campos, ele tem uma passagem logo nas primeiras páginas, que Humberto fala sobre a vinda de Bezerra de Menezes ao Brasil. E aí nós vamos observar o quanto a reencarnação é importante, o quanto nós precisamos valorizar a nossa vinda na Terra. Nós somos espíritos imperfeitos, porque somos espíritos de terceira ordem. Somos espíritos que vivenciamos provas e expiações. Mas todos nós iremos evoluir, todos nós iremos um dia ser um Cristo. Quando isso irá acontecer, não temos a mínima ideia. Vai depender exclusivamente de cada um de nós. Então, nós vamos observar todo o planejamento reencarnatório desses espíritos de escola, como foi a reencarnação de Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Bassanufo, de tantos outros. E lá, então, há uma reunião, onde Humberto narra que há uma reunião com Ismael, que é o nosso anjo de guarda do Brasil. Ele se reúne com vários espíritos da mesma ordem que ele, como anjo, para avisar a Bezerra de Menezes que ele retornaria à pátria pegana. E aí a gente vê, por que nasce um espírito de escola numa terra, que é o Ceará. Eu sou piauiense, então eu e Bezerra somos vizinhos. Numa terra, que nós vamos, quem conhece o Ceará, tem vários lugares lindíssimos, mas tem outros lugares paupérrimos, muita dificuldade, muita pobreza, muita miséria. E ele nasce, então, numa cidade em que era muito violenta, uma família de recursos bem dotados, mas que depois perderam-se materialmente a sua riqueza. Eles eram descendentes de ciganos, o seu pai. Então, tem toda ali uma história, mudando ali o sentido da reencarnação de Bezerra de Menezes. Mas ele é exemplo de perseverança, porque nenhuma dessas dificuldades deixaram com que ele pudesse lutar contra tudo aquilo que lhe chegava naquele momento. Quem convive com a pobreza sabe o quanto é difícil. Então a gente vê que ele conseguiu superar, mesmo com todos contra. Tem um livro de um irmão dele, de Dr. Bezerra, que católico, muito católico, ele debocha de uma forma da crença de Bezerra de Menezes, que é muito triste quando a gente lê, mas são fatos reais que acontecem dia a dia conosco, quando nós dizemos que nós somos espíritos. Então, diz Ismael, olha as palavras que ele usa para falar da vinda desse apóstolo do amor. Descerás as lutas, isso Ismael falando para o Dr. Bezerra. Descerás as lutas terrestres com
com o objetivo de concentrar as nossas energias no Brasil. Arregimentarás todos os elementos dispersos. Olha, reunirá todos os elementos que se encontram separados, com dedicação de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, aqui Ismael já está colocando para Dr. Bezerra a sua tarefa, a sua missão. E ele vem numa época em que, se falasse que era espírita, poderia ser preso, poderia ser morto, né? Utilizávamos de um crachá, né? Tínhamos assinaturas, muitas casas espíritas têm na porta um livro em que colocam o seu nome, vem desde aí, tá? A assinatura, que era para comprovar que estava naquele dia, naquele local, ali, porque eram presos, né? Eu convivi com um senhor que ele foi preso, ele já desencarnou tem uns 2 anos, viveu 100 e poucos anos, e veio uma época em que não poderia falar que era espírita. Então Bezerra veio com essa tarefa, grandiosa tarefa, de reunir todos os elementos que estavam dispersos naquele momento, a fim de que possamos criar o nosso núcleo, né? Então, isso foi em 1831. E Ismael reúne essa massa, né, de espíritos, de anjos, para que preparassem a vinda desse espírito. E então ele ainda coloca para Bezerra: a luta vai ser grande. Considera que receberá a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós ouvimos essa palavra, que ele recebe a compensação, nós vamos observar assim: aqui na Terra, dificilmente nós receberemos algum tipo de compensação de todo um trabalho que nós fazemos. Mas quando nós nos depararmos na nossa vida real, que a nossa vida aqui é transitória, a nossa vida real é no mundo dos espíritos. Somos espíritos que vestem uma roupagem, que é esse corpo tão necessário e tão importante para a nossa vida terrena. Então, quando Bezerra, a sua trajetória aqui foi só de dor e de sofrimento, aos nossos olhos terrenos, tá? A vida do nosso querido Francisco Cândido Xavier foi assim também. A vida de Francisco de Assis, esse sol de Assis, também foi assim, na terra, de muita dor, muito sofrimento. Mas quando se desperta para a vida dos espíritos, tudo se modifica para aquele que bem fez aqui na terra. Havia um divino silêncio e uma voz terna exclamou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Luminosidades e aromas inundaram a atmosfera. Então aqui Bezerra já estava no processo reencarnatório. Quando nós lemos as obras de André Luiz, que ele mostra para nós como é feito ali a programação reencarnatória, todos os espíritos que estão envolvidos são preparados, porque há técnicos que preparam a nossa reencarnação. Nós vamos ver que há diferenças de espíritos evoluídos que reencarnam para uma tarefa maior, porque tarefa todos nós temos, todos nós somos tarefeiros. Cada um de nós que reencarna tem uma missão. Eles têm uma missão para com a humanidade. A maioria de nós tem uma missão dentro do nosso núcleo familiar, pode se estender a mais. Mas esses espíritos, eles são diferenciados.
A tarefa dele, né, é para com a humanidade. Então nós vamos ver que toda essa preparação tão necessária, né, é um compromisso que a espiritualidade também assume, porque nós podemos falhar. Todos nós podemos falhar. Então nasce Bezerra no Ceará. Mas não vou entrar em detalhes, porque os nossos irmãos, então, Marcos nos disse que tem uma página aí, né? Ele traz toda uma pesquisa falando de Dr. Bezerra, mas nós vamos falar mais hoje aqui, nesse momento, do seu compromisso. Então, em 1889, Bezerra de Menezes foi visto como o único capaz de superar as divisões no meio espírita. Essas divisões que há no meio espírita se acabaram hoje? Há muitas divisões no meio espírita. É impressionante. Nós estamos falando aí, nós estamos no século XXI. Ainda há muitas divisões. Não se unem. E foi a primeira palavrinha que Ismael coloca para Dr. Bezerra, que ele viria para juntar esse meio que estava desarmonizado. E ainda há muitas divisões no meio espírita. Como nós somos desunidos, gente, é impressionante. Às vezes, quando nós frequentamos, ver essas separações das casas, essa individualidade, né, que é o egoísmo. Por que as casas espíritas não se juntam? Somos uma só. Não há fronteiras. Nós precisamos nos unir. Se nós nos uníssemos, faríamos um trabalho belíssimo. Um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Então Bezerra lutou muito contra tudo isso. E ele fala, visto como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, nas reuniões públicas das sextas-feiras. Então, foi Dr. Bezerra que criou o estudo do Livro dos Espíritos, o primeiro estudo do Livro dos Espíritos na FEB, onde já havia ali dentro uma desarmonia. E até hoje há. E aí a gente vê, né? Nós temos uma doutrina que ela tem tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião. E aí, no meio espírita, há aqueles que são mais adeptos à ciência, há outros que são adeptos à filosofia e há outros que são adeptos à religião. Por que não juntar? Se somos, né? Se temos essas três características, por que separar uma das outras? E aí o Dr. Bezerra vem e fala que é o que nós precisamos fazer. Ele diz assim, em uma mensagem no Reformador: fique com a ciência ou com a filosofia ou com a religião, mas o mais importante é amar. Amem-se. É o que importa. Quando nós nos depararmos do lado de lá, quem nos receberá, ninguém irá perguntar assim: olha, quantos trabalhos, quantas entregas de quentinhas você fez na casa espírita? Quantos passes você fez na casa espírita? Quantas palestras você fez? Quantos seminários você organizou? Ninguém perguntará. Porque com tudo isso está contado na contabilidade divina. Nós não precisamos fazer anotações de nada do que fazemos, porque está aqui, ó, tudo aqui. Então o que vai pesar é o nosso humor,
é a quantidade de amor que nós proporcionamos ao outro. E sabe por que ao outro? Porque quando nós doamos amor ao outro, nós estamos também nos amando. Porque só podemos dar aquilo que temos. Só podemos oferecer ao outro aquilo que temos. Então, essa mensagem de Bezerra ao meio espírita, né, naquela época, serve até nos dias de hoje, porque as divisões ainda existem. Bezerra lutou muito para apaziguar as diferenças dentro do meio espírita, tinha como objetivo promover uma liderança que abrigasse todos os espíritas do Brasil. Olha aí, todos os espíritas. Porque toda pessoa que acredita que há vida após a morte, ela é uma pessoa que é espiritualista. Então ele tinha esse desejo. Quanto mais aumentava as dissensões, mais aumentava também o seu esforço. Na falta de pregadores espíritas cristãos, assumiu ele mesmo a função. Iniciou uma sessão semanal na Federação Espírita dos Estudos, no dia 23 de maio de 1889. E Humberto de Campos relata nesse livro que Dr. Bezerra, ele não era aquele homem falante que gostava, né, de se apresentar. Ele era tímido, mas quando falava, quando abria a boca para falar, provocava emoções em todos os corações que estavam ali para ouvir. Então era um temperamento em que trazia. E aí vem um momento em que Bezerra teve que ter muita coragem, né? Ele já cansado de lutar contra tudo e todos, porque cansa, né? Nós trabalhamos, eu falei com o Marcos recentemente, que nós somos, né, eu e meu marido, iniciamos a doutrina espírita no GEBEM, que é casa de Dr. Bezerra também, né? E construímos desde o início, né, com o nosso dirigente, que era o senhor Jorge Silveira, e é interessante porque quando há separações, que não deveria ser assim, dói, né? Porque nós ainda somos apegados. E aí quando eu me vi sofrendo pelas paredes, porque assim, a gente sofre pelo material, a gente não consegue desapegar. Eu falei, gente, olha que absurdo, eu sou uma espírita que estou sofrendo por me desapegar de casa material, porque a casa espírita tem que estar dentro de nós, não importa onde, ela precisa estar dentro de nós. E aí a gente vê que Bezerra também passou por essa dificuldade na FEB, porque as desavenças eram muitas com os dirigentes ali naquele momento. E todo lugar tem o ciúme, tem a inveja, tem as desavenças, tem a maledicência, e Bezerra passou por isso dentro da FEB. Então Bezerra, já cansado, doente, abatido pela dissensão entre os amigos espíritas, apesar de todos os argumentos apresentados, não aceitaram o convite de Bittencourt Sampaio, enquanto ele, presidente da Federação Espírita, ele, então, vendo que estava ruindo-se todo aquele estudo, tudo que Bezerra tinha deixado, Dr. Bezerra na época já tinha se afastado um pouco, não suportou. Bittencourt, então, vê que Bezerra era o único que poderia levantar novamente a casa de Ismael. E ele convida. Bezerra, de início, diz não, mas ele insiste, então ele vai pensar, ele diz, vou pensar, à noite irei fazer prece, pedirei ajuda
e vou então refletir a nossa conversa e depois darei a resposta. No dia seguinte, foi como sempre a sessão, ele deixou ali os trabalhos na direção, mas ele continuava nos estudos. Então ele abriu os trabalhos, mas parecia aflito, e depois de uma prece de abertura feita por Bittencourt Sampaio, ele ouve a voz do seu anjo de guarda, que no livro fala Agostinho, mas já sabemos que era Santo Agostinho. Então, recebe aquela por mensagem de um médium conhecido que ele deveria sim voltar à direção, a assumir a febre. E assim ele fez, né? E sempre muito generoso, muito amoroso, que é o que nós espíritas nos agarramos muito nessa essência que Bezerra traz para nós. Eu lembrei agora de um encontro dele com Chico, no mundo dos espíritos. Chico foi levado a uma esfera mais alta quando ele foi psicografar o livro Paulo Estevão. Então ele faz ali todo um processo em Jerusalém, observando todos aqueles fatos que ele ia escrever. Emmanuel leva Chico. E aí ele numa certa hora observa um grande salão. E Chico, Emmanuel aparece e diz: olha, nós vamos psicografar algumas mensagens. E Chico então pergunta: mas aqui ele é acostumado a fazer as psicografias na casa aonde ele dirigia. Ele disse: sim, mediunidade é mediunidade, aqui ou ali, né? E aí o Chico falou que se depara a um grande salão. Ele disse que não tinha fim e nem tinha começo. E vê muitas mães chorando, mães desencarnadas. E o Chico então senta para escrever e observa que Emmanuel e Dr. Bezerra entram pelo portão. Emmanuel, em segundos, estava perto de Chico para escrever as mensagens. E aí o Chico fala que Bezerra demorou 2 horas para atravessar o salão, porque cada lágrima que estava a rolar, a descer daqueles olhos tristes das mães, Dr. Bezerra parava, secava as lágrimas, abraçava, confortava, conversava, né? E o Emmanuel já tinha feito ali 10, 20, 30 psicografias. E aí a gente vê Emmanuel também um espírito de escola, assim como Bezerra de Menezes, mas com as nossas características, elas são diferentes, porque ele tem todo um jeito amoroso, até nos dias de hoje, quando Bezerra se aproxima do médium para passar uma mensagem em que a gente sente a sua presença, né? Primeiro surge aquele clarão sem rosto, mas a ideia está aqui, a mensagem está aqui, e a emoção, ela é tão alta que a gente não tem como falar o que sente. É só nós observarmos. Agora estávamos ouvindo uma mensagem através do Divaldo. Divaldo se caracteriza, né? Ele se transforma quando vem Bezerra a falar. Então ele, Bezerra, esse espírito, ele é amor. Por isso que nós começamos a falar como Zaqueu, porque não há como falar de Bezerra sem falar de Jesus, porque Bezerra é o representante do amor de Jesus para nós na terra. Até hoje sempre será. Quando nós vimos em algumas literaturas, quando Maria convida para que ele
vá a esferas mais altas, e ele, por amor a todos nós que sofremos aqui na terra, diz: Celina, pede a Maria que eu fique mais um pouco, porque enquanto houver uma lágrima na terra, quero ser eu a secar essa lágrima. Mas será que deseja não ascendeu essas esferas mais altas? Com certeza, mas ele não nos deixará órfãos, jamais. Então, nós já estamos chegando quase no nosso término. Eu vou só falar para vocês de um momento que foi diferenciador na vida de Bezerra. Foi quando ele assume, um médico de grande porte, né, que a gente pode falar assim, muito conhecido porque ele trabalhava com muitos homens ricos naquela época, mas nunca deixou de atender os necessitados. Ele numa grande plateia, onde reunia centenas de pessoas, de médicos, de grandes empresários, e ele então fala que ele era adepto à doutrina dos espíritos. E naquele momento foi um grande choque para todos aqueles que ouviram. Por quê? Pelo preconceito. Então ele sofreu as consequências daquele ato naquele momento. Ele muito sofreu perseguições. O seu consultório foi quebrado muitas vezes. Foram colocadas frases horrendas nas paredes. Sofreu maledicência. A gente vê isso no filme. Né? No filme, vocês gostaram do filme? Eu achei um Ceará muito escuro, gente. Eu, como sou nordestina, né? O sol no Nordeste nasce 4 horas da manhã. 4 horas da manhã o sol está queimando. Mas eu achei o Ceará tão escuro, né, no filme, assim, tão pálido, né? Coisa assim. Eu sei que é aquela época, né? Mas o sol é sol em toda época, né? Mas foi bom para a gente ter uma noção. Então vocês viram ali o processo. Um outro momento de muita dificuldade de Bezerra de Menezes é quando ele perde seu filho. Vocês estão lembrados? Por uma obsessão. Na verdade, o obsessor, né, ele tentou influenciar Dr. Bezerra, mas ele não conseguiu. Ele então foi a um dos seus entes queridos, adoeceu o filho ao ponto de desencarnar, mas ele conseguiu resolver aqui na Terra. E aí a gente vê a grandeza desse espírito, do seu amor. Porque qual de nós, pais, alguém nos chega e diz assim: olha, eu posso separar o irmão que está obsidiando o seu filho, mas ele vai ser levado porque ele não tem mais condições físicas. O espírito sugou tanto as energias vitais que ele não tinha mais vida. Então, se separasse, ele desencarnaria. E Dr. Bezerra preferiu a libertação do espírito que estava ali do seu filho, preferiu que ele desencarnasse, mas que acabasse com aquela dor. Nós, o que nós iríamos dizer? Não, deixa aqui, né? Sofrendo, mas deixa aqui conosco. Então a gente vê a grandiosidade desse espírito. E aí a gente vê, nos seus últimos momentos de vida, né? No seu desencarne, Divaldo, ele traz uma mensagem para a gente no livro A Vida Escreve. Ele fala do momento do seu desencarne e vale para nós ficarmos, né,
impregnados dessa emoção do quanto é importante para nós o trabalho, aonde estejamos, o quanto é importante a nossa dedicação, porque é o que vai ficar, é o que nós vamos levar. Nós chegamos aqui nu, nós partimos daqui da mesma forma. Os acréscimos que levaremos é consciencial. Nós vamos levar tudo o que há na nossa consciência. E aí, quando nós falamos sobre Celina, quando o Dr. Bezerra desencarna, ele vem, né, já nos últimos momentos ali de aflições, aquele período de perturbação que todos nós sofreremos. O Dr. Bezerra, que é um espírito evoluído, superior, passou, nós também vamos passar, que é a perturbação do desencarne. E aí, Divaldo conta, né, que quando ele estava nesse processo, e logo que foi feito todo o desligamento, e nós vamos ver, acredito que os irmãos irão falar, que Bezerra passou meses no leito de uma cama, onde só movimentava as pálpebras dos olhos. Mesmo assim, jamais deixara de ajudar com o olhar, porque a sua cama existia um banquinho onde viam ali os sofredores, conversava com Bezerra, ainda pedia Bezerra, gente. E Bezerra olhava com aquele olhar de caridade, de amor, desejando todo o bem e conseguia ajudar. E aí ele fala, Divaldo fala, né? Bezerra desencarnou ainda, recém-chegado ao mundo espiritual, foi despertado por Celina, espírito ligado a Maria. Naquele momento recebeu as boas-vindas de familiares, amigos e antigos companheiros de trabalho assistencial, mas do lado de fora da dependência que o acolhia, ouvia um barulho que parecia uma manifestação popular. Indignado, indagado, perguntou o que estava acontecendo, sendo convidado pelo espírito benfeitor a observar a movimentação. Então, Celina diz: Bezerra, vem olhar daqui da janela quem são aqueles que estão lá fora, causando todo esse barulho. Percebeu que uma multidão lhe acenava, identificando que muitas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Dirigindo-se a Celina, afirmava não conhecer ninguém quando a benfeitora espiritual lhe informa: são aqueles que você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos que eram atormentados, que chegaram às sessões mediúnicas e sua palavra caía sobre eles como bálsamo numa ferida em chaga viva. Somos esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você guiou. São eles que o vêm saudar no porte da eternidade. E aí a gente vê, né? Tem uma mensagem do Divaldo falando: e pelo livro dos Espíritos de Allan Kardec, somos informados que não basta evitarmos o mal para estar em paz com a nossa consciência. É preciso que façamos o bem no limite das próprias forças, pois responderemos pelo mal que se originar do bem que deixamos de fazer. E aí a gente vê, né? A mensagem que ele traz, que Celina traz nesse momento, é que o bem que nós fazemos, que trará todo um resultado para a nossa vida. Essa é a grande diferença. Então, quando o nosso irmão Marcos iniciou falando do retorno, do nosso retorno à casa espírita, aos templos religiosos, é de grande importância, porque é através do trabalho que nós iremos resplandecer para um lugar melhor.
Então não basta só nós ficarmos nas nossas casas, no nosso sofá confortável, ouvindo as palestras. Isso é excelente, porque realmente faz uma higiene mental para nós. Mas nós precisamos derramar a água. Nós vamos derramar a água ou através do nosso suor, que através do nosso trabalho, movimentar o nosso corpo, ou através dos nossos olhos. Através dos nossos olhos vem sempre com a dor. Através do nosso suor é com amor. Então a escolha somos nós que precisamos fazer. Não importa o lugar onde estivermos, abracemos o trabalho, aceitemos o convite, seja qualquer trabalho, porque todo trabalho é digno e é o que vai então nos melhorar. Façamos como nosso bom velhinho, como Bezerra de Menezes, esse apóstolo do amor, apóstolo da caridade, apóstolo do bem, esse que está conosco há séculos e continuará, porque onde houver uma lágrima, uma dor, está Ele a nos medicar com amor. Que possamos nós, então, sermos os seus ceareiros, honrar com essa doutrina que Ele veio exemplificar, praticar através do seu suor. Como Ele disse, se o médico não pode reclamar jamais de qualquer convite que um paciente lhe faça. Naquela época ele fez porque ainda existia o médico da família que visitava os lares onde existiam enfermos. Então ele fala, o médico que não aceita o convite para ir até o paciente doente, porque tem chuva, porque tem sol, porque é no morro, porque é um lugar perigoso, esse não é digno de ser médico, esse é um comerciante da medicina. Então que sejamos médicos bons, digo médicos porque todos nós que estamos diante de alguém enfermo, nós estamos nessa condição de auxiliar. Que sejamos então esse médico do amor. Que Jesus nos abençoe, que todos vocês possam ter um dia de muita alegria, de muita paz, e guardem esses ensinamentos que vocês irão receber e que possamos fazer a diferença através de hoje, que sejamos bons apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada ao Marcos pelo convite, toda a direção da casa, e que nosso patrono Francisco de Assis continue a nos guiar e a iluminar os nossos passos. Muito obrigada. Pessoal, é emocionante a gente acordar de manhã e vir para cá e escutar essas palestras, essas palavras, desculpa, da Deusimar. É emocionante, né? Mexe dentro do coração da gente. Uma coisa que eu não falei no início é que tá ligado? Tá ligado? Uma coisa que eu não falei no início é que agosto é o mês do nascimento do Dr. Bezerra, né? Para quem não sabe, o Dr. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto. Obra do destino, coincidência, foi o dia que eu nasci. Eu, Dr. Bezerra e Michael Jackson. Coisa, né? Esse 29, meu irmão também é 29, só que ele é 29 de março. Então, essas palavras tão lindas sobre o Dr. Bezerra, sobre a vida dele, essa capacidade de amar que ele teve, né? E tem até hoje nós, a Deusimar, ela psicografa informações do Dr. Bezerra, ela psicografa mensagens do Dr. Bezerra, é uma pessoa altamente capacitada para falar dessa grande alma, né? Que é o Dr. Bezerra. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Só uns lembretezinhos.
A cantina está funcionando, a nossa cantina. Às 10h30 começaremos a próxima palestra, que será a minha palestra, tá? Vou falar sobre um relato familiar, uma cura de Dr. Bezerra de Menezes com a minha família, um ente querido meu, uma ente querida minha, muito querida, foi minha filha. E depois pararemos para o almoço. Aqui em frente tem uma padaria, aqui o almoço é um pouco mais humilde, tá? Mas se vocês andarem um quarteirão aqui para a esquerda, tem o Santa Marta ali, que é um restaurante mais melhor, né, digamos assim. Ou então tem o Zona Sul e tem o Shopping Américas também mais ali para frente, né? Então só para dar esse lembrete para vocês. Então tem um breakzinho agora de meia hora, 30 minutos, quem quiser beber uma água e ao banheiro, podemos fazer isso agora, tá bom? E 10h30 começaremos de novo. Muito obrigado, tá?